TV Artilheiro. Só restam 5 jogos, já tenho pela frente no sábado, não tem muito tempo para também ficar se lamentando pela derrota que aconteceu lá em Chapecó. O que fazer para trazer o torcedor de volta? O torcedor está meio que chateado. E queria que você falasse também dos resultados que acabaram ajudando, né? Ontem, por exemplo, o jogo do Cruzeiro, havia uma sensação de que o Cruzeiro venceria facilmente o Avaí, acabou não acontecendo. Queria que você falasse dos concorrentes diretos, o que será preciso fazer para trazer o torcedor que está meio desconfiado do time, Ricardo. Boa tarde. Vê que não tem jogo fácil, né? Um jogo dificílimo ontem, a gente acompanhou um pouco no final lá, que estávamos no aeroporto. Chateados, toda razão, torcedor, né? Assim como nós também ficamos muito desapontados com o resultado, com aquilo que apresentamos. Infelizmente, o nosso melhor aquele dia não foi o suficiente, né, para conseguir uma vitória ou somar um ponto pelo menos. Mas não adianta a gente tem que aprender, já nos cobramos já em relação a esse jogo, questão de mais responsabilidade, questão de realmente a importância, o que envolve, né, toda essa reta final para o clube, para todos, né, a comissão, diretoria, torcida, jogadores, todo mundo tem ciência disso, né? Mas a gente tem que pensar para frente, pensar no próximo jogo, mobilizar o torcedor que vai para o estádio, que vai para apoiar, que acredita, né? Sempre que eu falo isso, o pensamento positivo, isso aí atrai coisas boas e a gente precisa pensar dessa maneira. Não pode haver desconfiança. Vai adiantar o quê ter desconfiança? Não vai adiantar nada. Temos que pensar positivamente, acreditar. Quem for para o estádio tem que ir para incentivar, para estar apoiando, porque somente assim a gente vai conseguir realmente ter alguma coisa positiva, e não ao contrário. E é só dessa maneira que eu penso, para a gente poder todos no mesmo embalo, no mesmo pensamento, que é o clube, que é o melhor para o clube, de conseguir uma vitória domingo. Vamos com tudo, vamos nos preparar, fazer uma semana boa, de muito trabalho, para a gente conquistar o nosso resultado. Ricardinho, boa tarde. O importante é que o Ceará só precisa dele. Mas eu queria que você falasse a respeito da reunião que teve ontem, diretoria, comissão técnica e atletas, ainda lá mesmo em Chapecó. Foi válido? O que foi que aconteceu? O que foi que rolou nessa reunião, Ricardinho? Mas é algo interno que acontece, né? Foi mais nós ali da comissão e jogadores, justamente nesse sentido de cobrança, né? De tu poder expor, né? O teu pensamento, tu colocar, né? Tu se analisar, o que tu precisa melhorar, um comentário de um companheiro daquilo que eu posso estar fazendo de melhor, poder ajudar. Então, cada um coloca o seu ponto de vista, né? A gente lambe as feridas ali e hoje foco total no São Paulo. É muito válido essas reuniões assim. Eu acho que a gente poderia ter feito mais antes isso, né? E serve de aprendizado, serve de exemplo para outras situações. Mas é sempre positivo a gente, sem melindre nenhum, a gente colocar os nossos pensamentos em prol do clube, né, do grupo como todo, né, do trabalho. Então, é muito válido sempre. Nessa reta final, Ricardinho, Ceará, boa tarde. Boa tarde. Tem 5 jogos a cumprir, 3 deles são em casa, 2 jogos fora. Chave para o Ceará permanecer na Série A, conseguir a pontuação necessária de permanecer, estar nos jogos que ele atua no Castelão, em casa, seria a chave para isso? A gente vem falando, né, mas não podemos mais perder pontos ou perder jogos, né? E os jogos dentro de casa temos totais condições, assim como os de fora também. Como eu falei, o quanto antes conseguimos uma pontuação, melhor, né? Mas dependemos de nossas próprias forças. Vamos jogar em casa, no nosso domínio, né? Do lado do nosso torcedor.
E isso tem que ser o diferencial nesse momento de retomar uma confiança, de conseguir principalmente, né, eu acho o mais importante é os 3 pontos, e tem que ser do lado do nosso torcedor, tem que ser jogando em casa, para justamente o torcedor nessa reta final voltar a confiar 100% na equipe, porque nós vamos precisar muito disso. Ricardinho, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Joia? O Ceará está nessa briga contra times como Botafogo, Cruzeiro, Fluminense, né? Times que estão há mais tempo na Série A, que já conhecem, já foram campeões, inclusive, da Série A, chegaram em final de Libertadores, o Cruzeiro já até ganhou Libertadores. Eu queria saber de você se você tem um receio, digamos assim, de estar disputando uma briga contra o rebaixamento contra times de talvez uma tradição maior. Obviamente não é diminuindo o Ceará, mas é reconhecendo que essas equipes estão num patamar diferente, um reconhecimento maior nacional, com mais tradição, torcida e tudo mais. Queria saber se você tem um receio disso. Não, receio nenhum. Hoje tudo... Tu vê a diferença quando tem uma certa pressão de um time grande, né, onde todos esperavam uma vitória do Cruzeiro ontem diante do Avaí e não veio. Então, a hora que vem a pressão, meu velho, não adianta você ter uma bagagem grande ou ter mais história ou ter já chego em Libertadores. A pressão é maior, o jogador vai sentir, então cabe ao grupo, ou quem tiver mais acostumado, né, passar por situações difíceis de sobressair nesse momento. E eu não vejo problema nenhum, porque são clubes com maiores representações dentro do futebol. Eu acho que é dentro de campo. Hoje, infelizmente, ocorre erros mesmo com o VAR, de interpretação. Ao meu ver, o nosso gol foi legítimo, e alguns da arbitragem também, eu vi os comentaristas falando que foi gol legal. Então hoje poderíamos estar comentando aqui uma vitória ou um empate, né? Um outro resultado, né, por causa de uma situação de interpretação, e não foi a primeira vez, né? Mas não adianta nós lamentarmos isso, temos que pensar para frente e não darmos brecha para que isso venha acontecer, né? Ricardo, aqui, ó. A estratégia tem que ser do abafo, tem que ser com inteligência, sabendo buscar os espaços em campo. Eu falo isso, eu te pergunto isso porque a situação de estar perto da zona do rebaixamento pode fazer com que o time esteja ansioso em campo, né? Até que com o Adilson, depois de algumas rodadas, o time conseguiu controlar um pouco a ansiedade, no meu entendimento, dentro de casa. Mas a situação de não ter vencido a Chape pode ser que coloque vocês numa situação dessa. Você, como um cara muito experiente dentro desse grupo, você conversa com o jogador, você sente que isso pode acontecer, ou realmente vocês acreditam que o time vai entrar tranquilo para tentar vencer o São Paulo, sem ser aquela questão do abafa na vontade, naquela do grito do torcedor acabar prejudicando vocês? Não, já passamos por algumas situações assim, né, de jogos assim que realmente estávamos precisando. E nós vimos o quanto a ansiedade ela pode atrapalhar, de tu querer conquistar logo um resultado, de querer fazer, né, logo o gol para dar uma tranquilidade. Mas nessas últimas vitórias dentro de casa e a do Bahia fora, nós vimos que foi natural, né, foi se impondo realmente e aproveitando as oportunidades, né. E nós sabemos a importância de sair na frente do placar, principalmente jogando em casa, onde o adversário vai se abrir mais, vai deixar mais espaços e depois nos dando situações de contra-atacar e de matar o jogo, né? Então temos que ter a frieza, a tranquilidade. É lógico que o coração fervendo, mas a mente fria, para a gente poder analisar, a gente poder ter uma tranquilidade de poder desempenhar o nosso melhor. Então é difícil tu conseguir com que todos, né, possam ter esse mesmo pensamento, essas mesmas atitudes, mas esse tem que ser o ideal para a gente conquistar uma vitória. Ricardinho, e o São Paulo, o adversário do Ceará? Na primeira fase foi outro jogo totalmente diferente, e mais uma vez o Ceará foi prejudicado naquele jogo lá, e agora é uma decisão. Naquele jogo foi a estreia do Daniel Alves, e agora é uma decisão dentro do Castelão,
jogo realmente que tem que definir a sorte do Ceará. Como é que é esse São Paulo no Castelão, domingo? Mas o estilo, né, que diferente, né, da maneira como que o Cuca, né, que era o treinador, colocava para eles, e um estilo que nós conhecemos, né, a maneira como eu acho que ainda não teve tanto tempo assim do grupo assimilar bem aquilo que o Diniz gosta, né, ou pede, mas é um time de posse de bola, um time de muita movimentação. Enfrentamos ele contra o Fluminense no primeiro turno. Então temos que esperar o pior, o mais difícil, o jogo mais difícil para nós, porque com certeza será, mas a gente tem que estar preparado e vamos estar preparado para fazer um grande confronto e sair com um grande resultado. Avaliando, Ricardinho, a qualidade dos adversários que o Ceará vai atuar contra, temos um São Paulo brigando por Libertadores e por uma situação melhor, né, de não ficar numa pré-Libertadores, de estar ali direto na fase de grupos. Um Flamengo que provavelmente vai contra o Ceará brigar pelo seu título. Temos um Atlético Paranaense que é campeão da Sul-Americana e a gente vê que ele não deixou de lado o Campeonato Brasileiro, vai conseguindo mesmo assim bons resultados, mesmo sem precisar de mais nada. E nós temos, depois disso, o Corinthians, numa luta também de Libertadores, e Botafogo na última rodada, possivelmente lutando pela sua permanência na Série A do Brasileiro. Se a gente avaliar os adversários dos concorrentes, cada um deles tem algum adversário ali que, digamos assim, não briga mais por nada. Talvez o do Ceará fosse o Atlético Paranaense, mas que, como eu disse, está complicando todos os seus adversários, não está jogando dessa forma. Como é que você avalia aí essa questão de adversários do Ceará, dessas dificuldades que vocês terão pela frente nos 5 jogos que restam nessa Série A do Brasileiro? Todos os times têm um propósito, né, dentro da competição. O São Paulo buscando se manter num G6, quem sabe ainda buscar um G4, né? Mas nós também temos o nosso propósito, o nosso objetivo, e para nós é maior do que qualquer outro objetivo de outro clube. É uma permanência, um projeto, são pessoas, né? São a compra, né, de uma situação, de uma ideia do clube de permanência. Então, para nós, nossas vidas nesse jogo. Então, tem que ser maior do que qualquer outro objetivo dos adversários, né? Mas isso aí, querer é uma situação. Agora, dentro de campo, que vai determinar realmente, né, se vai realmente estar brigando por aquilo ali, né? Nós, infelizmente, não demonstramos isso. A nossa vontade era de vencer o jogo por uma permanência diante da Chape e não conseguimos. Então, é difícil tu dimensionar ou tu colocar uma dificuldade por objetivo de cada clube, né, em cada jogo. O importante é nós estarmos preparados, nós estarmos fazendo o nosso melhor e procurar fazer um grande jogo. Eu acho que, se tratando de grandes clubes, né, a atmosfera é diferente, o jogo é diferente, e com isso todos estão num nível de concentração ainda mais elevado para poder conquistar um resultado. Ricardinho, Fluminense, Cruzeiro, Ceará, CSA. O Ceará é o que tem o melhor saldo, né? E aí está oscilando entre -1, 0, +1, mas está ali. De qualquer forma, é o melhor saldo, bem distante em relação aos adversários. Visto que isso é o terceiro critério de desempate, né? Pontos, vitórias, e aí vem exatamente o saldo de gols. Eu quero saber de você o seguinte: já que esses times na briga, eles estão bem parelhos, né? Tem 3 clubes, se não me engano, 2 com 36 pontos. Aí, obviamente, quando chega nessa situação, às vezes o número de vitórias é a mesma. Eu quero saber de você, para o Ceará, até que ponto ter esse saldo bom, até que ponto isso é um trunfo importante para vocês? Nós temos também uma vantagem para o Cruzeiro e Fluminense em número de vitórias, né? Perdemos aí, eu acho que, para o Botafogo, por isso que eles estão na nossa frente. Mas tu vê que pelo saldo, né, não condiz com a posição que nós estamos, assim, né? É lógico que não é determinante,
mas não tem o merecimento, né, no futebol. Mas é importante, sim, esses detalhes no final poder fazer uma diferença, o maior número de vitórias ou por um saldo, né? Mas é lógico que isso acaba sendo consequência daquilo que a gente vem apresentando, né? De jogo, de conquista de vitórias, de tomar poucos gols, né? Então isso tem que ser positivo nesses 5 jogos finais aí, para a gente tomar menos gols possíveis e poder fazer mais, né? E conseguir principalmente os 3 pontos, que é o mais importante, né? Sem depender de outras situações ali para definir uma posição, né? Ricardinho, na tua opinião, o Ceará precisa ser mais intenso durante os 90 minutos? Ou não? Tem sido realmente o que tem sido trabalhado durante a semana, ou falta um pouco mais de intensidade durante todo o tempo do jogo? Mas se a gente conseguir ser intenso 90 minutos, seria o ideal, né? Agora nós temos que ser melhores, né, no momento que estamos melhores na partida, né? No momento que temos o controle, que temos oportunidades, sermos letais, poder matar, né? Isso faz toda a diferença dentro do jogo. Tu vai jogar fora de casa ou em casa, né? Te dá uma tranquilidade a mais. Sabemos a dificuldade que é hoje de tu virar um jogo, e a partir do momento que o time se dispõe a marcar e a destruir, né? Fica realmente muito difícil. Mas temos que ser, sim, intensos, temos que ser intensos jogando, marcando e sermos letais a hora que tivermos melhores na partida. Saber aguentar a pressão do adversário. E nos últimos jogos soubemos, né? No clássico não conseguimos, saímos atrás do placar, mas tivemos o controle da maior parte do jogo. Então eu vejo que muito mais que intensidade, que é importante de termos, é poder ser efetivo na hora que formos melhores dentro do jogo. Ricardo, qual a conta que vocês estão fazendo? Faltam 5 jogos, né, 15 pontos a serem disputados, 3 vitórias. O Ceará conseguindo 3 vitórias, ele garante os 45 pontos, e aí está na linha de corte, a manutenção praticamente garantida na Série A. Eu te pergunto, vocês fazem conta ou é jogo a jogo mesmo? O pensamento é esse? Eu queria que você, dentro dessa tua resposta, falasse um pouco, fazendo um comparativo do ano passado, quando faltavam 5 rodadas para terminar o campeonato, a situação era mais complicada, ao meu ver, né? Porque o Ceará estava na zona do rebaixamento. Eu queria que você fizesse um comparativo, se há uma situação de preocupação maior esse ano, ou não, ano passado era mais preocupante. Falasse dessa questão aí também, Ricardo. Assim, ano passado a gente teve a maior parte do tempo na zona de rebaixamento, né? E no momento de definição que nós fomos crescendo, conquistando pontuação, tivemos o segundo turno, se não me engano, 6ª melhor pontuação, né, na tabela. Então teve um crescimento bom, e no momento realmente de definição, onde conquistamos, né, a permanência com 2 rodadas, né, de antecedência. E é difícil, assim, tranquilidade, porque a gente sempre tivemos uma ou outra rodada na zona de rebaixamento, mas tranquilidade não dá, e não dá para tu também dimensionar uma pontuação. Eu acho que temos que ir jogo a jogo, né? Como eu falei na semana passada, antes desse jogo, se nós somássemos esses 3 pontos, poderia ter clareado, né, muita coisa, devido aos adversários terem tropeçado, né? Então depende muito de cada rodada. Pode ser que seja 45, seja 44, ou pode ser que seja menos, né? Vai depender muito desses confrontos aí, tem muita coisa para acontecer, mas esperamos fazer nossa parte sem poder depender de nenhum outro resultado, e estamos nessa condição, né, de dependermos da gente. O Ricardinho, nesse momento que o torcedor está aflito, aquele medo de o time não permanecer, você como jogador experiente, o que é que diz nesse momento para o torcedor que está tão aflito nesta situação? Não deixe o medo tomar conta ou imaginar uma possível situação negativa. Procure pensar
no positivo, naquilo que podemos conquistar ainda nesses 5 jogos, ter esse sentimento de vitória, de alegria dentro de si e poder contagiar os seus amigos, a sua família, quem for o torcedor, porque é isso que eu penso, é isso que a gente vai poder estar colocando para todos aqui dentro do clube. Positividade, cabeça boa, pensar nesse sentimento que pode nos trazer uma vitória domingo, e é nisso que a gente tem que focar. TV Artilheiro.